Mito ou verdade? A conquista de Jericó. Nos anais da história da humanidade, certas narrativas transcendem o tempo, moldando culturas, inspirando fé e provocando debates acalorados. Entre elas, a história da queda das muralhas de Jericó se destaca como um relato épico de conquista, fé inabalável e intervenção divina. Narrada no livro de Josué, no Antigo Testamento da Bíblia, essa passagem descreve como o líder israelita Josué conduziu seu povo à terra prometida, enfrentando a formidável cidade fortificada de Jericó. Após um cerco incomum de 7 dias, marcado por marchas silenciosas ao redor das muralhas, e o retumbante soar de trombetas no 7º dia, as imponentes fortificações teriam desabado, permitindo que os israelitas conquistassem a cidade. Essa narrativa bíblica, rica em detalhes e simbolismo, tem sido fonte de inspiração para milhões de pessoas ao longo dos séculos, servindo como um testemunho do poder da fé e da obediência a um poder superior. No entanto, à medida que a arqueologia moderna avançou e o escrutínio histórico se intensificou, a história da queda de Jericó também se tornou objeto de intenso debate e análise crítica. Arqueólogos têm explorado as ruínas da antiga Jericó em busca de evidências que corroborem ou contradigam o relato bíblico, enquanto historiadores têm examinado o contexto cultural, político e militar da época para entender melhor os eventos descritos. A questão central que permeia essa investigação é: a queda das muralhas de Jericó após um cerco de 7 dias liderado por Josué é um relato literal de um evento histórico, um mito com uma base histórica subjacente, ou uma narrativa simbólica destinada a transmitir verdades espirituais e lições de liderança? Explorar essa questão nos leva a uma jornada fascinante, através de textos antigos, descobertas arqueológicas e diferentes interpretações, buscando desvendar a verdade por trás dessa história lendária. No coração do fértil Vale do Jordão, erguia-se na aurora da Idade do Bronze, uma cidade que ecoaria nos anais da história e da fé: Jericó. Suas origens se perdiam nas brumas do tempo, remontando a milênios antes do surgimento de figuras bíblicas como Abraão ou Moisés. Camadas sobrepostas de ruínas silenciosas testemunhavam a resiliência de uma comunidade que, repetidamente destruída e reconstruída, persistia em sua localização estratégica, controlando rotas comerciais vitais e as preciosas fontes de água da região. As muralhas de Jericó, que se tornariam o palco de um dos relatos mais dramáticos da Bíblia, eram mais do que meras barreiras defensivas. Eram a expressão tangível do poder e da segurança de seus habitantes, um desafio audacioso para qualquer força invasora que ousasse se aproximar. Construídas com blocos maciços de pedra bruta, unidas por argamassa resistente e elevando-se a alturas impressionantes, essas fortificações representavam um feito de engenharia para a época. Torres de vigia robustas pontuavam as muralhas, oferecendo aos defensores uma visão panorâmica dos arredores e posições vantajosas para repelir ataques. Portões reforçados, verdadeiras obras de arte em madeira e metal, controlavam o fluxo de pessoas e mercadorias, servindo como gargalos estratégicos em caso de investida inimiga. A vida dentro dos muros de Jericó pulsava com a vitalidade de um centro urbano próspero. Casas de pedra aglomeravam-se ao longo de ruas estreitas e sinuosas, enquanto mercados vibrantes fervilhavam com a troca de bens e notícias. Artesãos habilidosos produziam cerâmica ricamente decorada, ferramentas de metal e tecidos finos, atestando o desenvolvimento cultural e econômico da cidade. Templos dedicados a divindades locais elevavam-se sobre as construções seculares, refletindo a importância da religião na vida cotidiana dos habitantes de Jericó. A água, essencial para a sobrevivência em um ambiente semiárido, era cuidadosamente gerenciada através de sistemas de cisternas e canais,
garantindo a autossuficiência da cidade mesmo durante longos períodos de cerco. No entanto, a aparente invulnerabilidade de Jericó estava prestes a ser testada pela chegada de um novo poder na região, os israelitas. Liderados por Josué, o sucessor de Moisés, eles eram um povo nômade que havia vagado pelo deserto por gerações, buscando a promessa de uma terra onde pudessem se estabelecer e prosperar. A notícia da aproximação desse exército numeroso e determinado certamente lançou um véu de apreensão sobre os habitantes de Jericó. As histórias de suas vitórias anteriores, impulsionadas por uma fé fervorosa em seu Deus, Yahvé, precederam sua chegada, instilando tanto medo quanto curiosidade nas comunidades locais. Para os israelitas, Jericó representava o primeiro grande obstáculo em sua jornada para a conquista da terra prometida. Suas muralhas imponentes eram um símbolo da resistência cananeia, um desafio direto à sua determinação e à promessa divina que os guiava. A tomada de Jericó não era apenas uma necessidade estratégica para garantir uma cabeça de ponte na região, mas também um teste crucial de sua fé e obediência às instruções de seu líder, e, acima de tudo, de seu Deus. Assim, enquanto os exércitos israelitas se aproximavam, acampando nas planícies ao redor da cidade fortificada, um confronto épico se anunciava. De um lado, a cidade de Jericó, com suas muralhas aparentemente inexpugnáveis e seus habitantes determinados a defender seu lar e sua cultura. Do outro, os israelitas, um povo forjado no deserto, unidos por uma fé inabalável e liderados por um homem escolhido para cumprir um destino divino. E no palco estava montado para um evento que ecoaria através dos séculos, levantando questões sobre fé, história e o poder de eventos extraordinários. Mas a estratégia de Josué para a conquista de Jericó desafiou todas as convenções da guerra da época. Em vez de um ataque frontal com arietes e escaladas, ele recebeu instruções divinas para um cerco singular, marcado não pela violência imediata, mas por um ritual de fé e obediência. Por 6 dias consecutivos, o exército israelita, liderado pelos sacerdotes portando a Arca da Aliança, circundou a cidade uma vez ao dia. Uma vanguarda de guerreiros armados abria o caminho, seguida pelos sacerdotes que sopravam seus chofares, trombetas feitas de chifre de carneiro, logo atrás da arca, o símbolo tangível da presença de Yahvé entre seu povo. A retaguarda, composta pelo restante das tropas, fechava a marcha. O silêncio era quase palpável durante essas circunvoluções. Apenas o som dos passos sincronizados dos milhares de homens e o eco distante dos chofares quebravam a tensão. Os habitantes de Jericó, observando de cima de suas muralhas, certamente contemplavam essa procissão incomum com uma mistura de confusão e apreensão. Seus arqueiros e lanceiros permaneciam em alerta, mas nenhuma ordem de ataque foi dada pelos israelitas. Era uma forma de cerco psicológico, minando a confiança dos defensores através da repetição constante e da natureza inexplicável da tática. Josué, no centro dessa estratégia peculiar, demonstrava uma liderança firme e uma fé inabalável. Ele havia recebido a ordem diretamente de Deus, uma promessa de que a cidade seria entregue em suas mãos, se ele e seu povo seguissem rigorosamente as instruções. Essa confiança divina era o alicerce da moral de suas tropas, que apesar da estranheza da situação, obedeciam sem questionar. A disciplina era fundamental. Nenhum grito de guerra, nenhum disparo de flecha, nenhuma tentativa de escalar os muros foi permitida durante esses 6 primeiros dias. Era um teste de paciência, de crença e de foco no plano divino. A Arca da Aliança, carregada pelos levitas, era o ponto focal dessas marchas. Para os israelitas, ela representava a presença de Deus, a confirmação da aliança estabelecida com seus antepassados e a garantia de sua proteção. Sua presença no cerco de Jericó elevava o conflito a um patamar espiritual, lembrando a
todos que não estavam lutando apenas por uma terra, mas cumprindo um propósito divino. O som dos chofares, instrumentos rústicos com um som penetrante, ecoava pelos vales, servindo como um chamado à atenção, um lembrete da solenidade do momento e talvez um prenúncio do que estava por vir. Enquanto os dias se arrastavam, a rotina incomum do cerco israelita pode ter começado a desgastar a moral dos defensores de Jericó. A incerteza sobre as intenções do inimigo, a passividade aparente de suas ações e a constante presença da procissão ao redor de suas muralhas podem ter gerado ansiedade e especulação. Questionamentos sobre a eficácia de suas próprias defesas e a natureza do Deus que guiava os israelitas poderiam ter começado a surgir entre eles. Finalmente, chegou o 7º dia. As instruções divinas para este dia eram diferentes. Em vez de uma única volta ao redor da cidade, os israelitas deveriam circundá-la 7 vezes. A tensão entre os sitiados e os sitiantes atingiu um novo patamar. A repetição aumentada da marcha, o ritmo constante dos passos e a expectativa iminente de algum acontecimento devem ter criado uma atmosfera carregada. Após a 7ª volta, ao sinal de Josué, os sacerdotes soaram um toque prolongado e uníssono de seus chofares. E então, o silêncio expectante foi rompido por um poderoso grito de guerra lançado por todo o exército israelita. A Bíblia relata que, no momento em que o som das trombetas e o grito do povo ecoaram juntos, as muralhas de Jericó desabaram em seu lugar. A descrição sugere um colapso repentino e completo das fortificações, deixando a cidade indefesa diante de seus atacantes. A narrativa bíblica enfatiza a natureza milagrosa desse evento, atribuindo a queda das muralhas não à força militar convencional, mas à intervenção divina em resposta à fé e obediência de Josué e do povo de Israel. Essa interpretação tem sido central para a compreensão religiosa da história, servindo como um exemplo poderoso do poder de Deus para superar obstáculos aparentemente intransponíveis quando seus seguidores agem em fé. No entanto, a questão de como exatamente essas muralhas caíram permanece um ponto de fascínio e debate. Para alguns, a explicação reside inteiramente no domínio do sobrenatural. Para outros, há uma busca por explicações que conciliem o relato bíblico com evidências arqueológicas e fenômenos naturais que poderiam ter contribuído para o colapso das defesas de Jericó. O enigma da queda das muralhas durante o cerco de 7 dias continua a intrigar e desafiar interpretações ao longo dos séculos. A narrativa bíblica da queda das muralhas de Jericó é um relato de fé e intervenção divina, mas a arqueologia moderna busca lançar luz sobre os eventos históricos que podem ter inspirado essa história. Ao longo dos séculos, diversos arqueólogos escavaram o sítio de Tel es-Sultan, identificado como a antiga Jericó, na esperança de encontrar evidências que confirmem ou contradigam o relato bíblico. As primeiras grandes escavações em Jericó foram conduzidas por Ernst Selling, entre 1907 e 1909, e posteriormente por John Garstang, entre 1930 e 1936. Garstang ficou famoso por suas conclusões de que havia evidências de uma forte destruição da cidade, murada por volta de 1400 a.C. É data que ele associou à conquista israelita liderada por Josué. Ele encontrou uma camada de destruição com sinais de fogo intenso e um colapso das muralhas, com tijolos caídos na base do talude. Esses achados foram por muitos considerados uma confirmação arqueológica do relato bíblico. No entanto, as escavações posteriores, lideradas por Kathleen Kenyon, entre 1952 e 1958, trouxeram novas interpretações que desafiaram as conclusões de Garstang. Kenyon datou a destruição da cidade murada que ela escavou para um período anterior, por volta de 1550 a.C., durante o final da Idade do Bronze Antigo, um período que não coincide com a data tradicionalmente aceita para a entrada dos israelitas em Canaã.
geralmente situada na Idade do Bronze Tardia, por volta do século XIII a.C., ou XV a.C., dependendo da cronologia adotada. Kenyon encontrou evidências de extensas fortificações que datavam de períodos muito anteriores à época de Josué. As famosas muralhas duplas de Jericó, com uma muralha de retenção inferior e uma muralha superior de tijolos de barro sobre uma base de pedra, eram impressionantes para a sua época. No entanto, a camada de destruição que ela associou ao final da Idade do Bronze Antigo não apresentava os sinais de uma cidade habitada que foi repentinamente destruída no contexto de um cerco. Em vez disso, parecia tratar-se de um abandono, ou uma destruição por causas desconhecidas, ocorrida muito antes da possível chegada dos israelitas. As conclusões de Kenyon geraram um intenso debate entre arqueólogos e estudiosos da Bíblia. Alguns argumentam que a camada de destruição que ela escavou não era a cidade da época de Josué, e que evidências posteriores poderiam ter sido erodidas ou não descobertas. Outros sugerem que o relato bíblico pode ser uma narrativa teológica que utiliza elementos históricos, mas não deve ser interpretada como um relato literal e cronologicamente preciso de eventos militares. Estudos mais recentes, incluindo análises de datação por radiocarbono e reavaliações das evidências arqueológicas, continuam a apresentar um quadro complexo. Algumas pesquisas sugerem que pode ter havido uma ocupação em Jericó durante a Idade do Bronze Tardia, embora a extensão e a natureza dessa ocupação ainda sejam debatidas. A questão da existência de muralhas significativas e de sua destruição no período associado a Josué permanece em grande parte não resolvida pela arqueologia. Além das escavações, outras linhas de evidência têm sido consideradas. Estudos sobre padrões de assentamento na região durante a Idade do Bronze Tardia sugerem um declínio geral na urbanização, o que poderia levantar questões sobre a magnitude e a natureza da conquista israelita descrita na Bíblia. A ausência de evidências arqueológicas diretas de uma conquista israelita generalizada na época tradicionalmente aceita tem levado alguns estudiosos a propor modelos alternativos para o surgimento de Israel na região, como um processo gradual de sedentarização de grupos nômades ou uma revolta interna dentro das cidades-estado cananeias. No entanto, é importante reconhecer as limitações da arqueologia. A ausência de evidências não é necessariamente evidência de ausência. A preservação de restos arqueológicos ao longo de milhares de anos é um processo seletivo e influenciado por inúmeros fatores. Além disso, a arqueologia pode fornecer informações sobre a cultura material e a cronologia, mas nem sempre consegue responder a questões sobre eventos específicos ou motivações humanas com a mesma clareza de um texto escrito. Para aqueles que abordam a história de Jericó com uma perspectiva de fé, a ausência de confirmação arqueológica direta não necessariamente enfraquece a veracidade do relato bíblico. A fé, por sua natureza, muitas vezes transcende a necessidade de prova empírica. A história de Jericó, nesse contexto, serve como um poderoso exemplo da fidelidade de Deus às suas promessas e do poder da fé e da obediência. Por outro lado, a análise crítica e histórica busca entender o texto bíblico dentro de seu contexto literário, cultural e histórico. A narrativa da conquista de Canaã, incluindo a queda de Jericó, pode ter servido a propósitos teológicos e ideológicos para o antigo Israel, moldando sua identidade e justificando sua posse da terra. A utilização de linguagem épica e elementos simbólicos era comum nas narrativas antigas, e a história de Jericó pode conter tais elementos. Em última análise, a questão de se a queda das muralhas de Jericó, como descrito na Bíblia, é um mito ou uma verdade histórica literal, permanece em aberto. As evidências arqueológicas atuais não fornecem uma confirmação clara e inequívoca do relato bíblico na época tradicionalmente aceita. E há, no entanto, a possibilidade de que eventos históricos tenham ocorrido e sido transmitidos oralmente e posteriormente por escrito, sendo moldados e interpretados ao longo do tempo,
não pode ser descartada. A busca pela verdade por trás dessa história milenar continua, com a arqueologia fornecendo fragmentos do passado e a fé oferecendo uma perspectiva que transcende a materialidade das evidências. Ao nos aprofundarmos na história da queda de Jericó, torna-se crucial considerar o gênero literário e o propósito dos textos bíblicos. O livro de Josué não é um mero registro cronológico de eventos militares. É uma narrativa teológica que visa demonstrar a fidelidade de Deus à sua aliança com Israel e a importância da obediência à sua lei e às suas instruções. As narrativas do Antigo Testamento frequentemente utilizam linguagem vívida, elementos simbólicos e hipérboles para transmitir verdades espirituais e morais. A conquista de Canaã, da qual a queda de Jericó é um episódio fundamental, é apresentada como o cumprimento da promessa divina feita a Abraão séculos antes. A vitória sobre Jericó, nesse contexto, serve como um poderoso exemplo da capacidade de Deus de superar obstáculos aparentemente insuperáveis em favor de seu povo, desde que eles confiem e obedeçam às suas ordens. A natureza incomum do cerco de Jericó, as marchas silenciosas, o toque dos chofares e o grito final, enfatiza a ideia de que a vitória não foi alcançada por meio de poder militar convencional ou estratégias humanas, mas pela intervenção divina. A participação da Arca da Aliança no ritual sublinha a presença de Deus e a natureza sagrada da empreitada. Essa ênfase no papel de Deus na conquista tinha um propósito claro para o antigo Israel: reforçar sua identidade como povo escolhido e sua dependência da graça divina. Além disso, a narrativa da conquista pode ter servido para legitimar a posse da terra de Canaã por Israel. Ao apresentar a conquista como um ato ordenado por Deus e alcançado por meio de sua intervenção direta, o livro de Josué fornecia uma justificativa teológica para a ocupação do território, que era habitado por outros povos, com suas próprias culturas e reivindicações. Dentro desse contexto, a questão da literalidade histórica de cada detalhe da narrativa se torna menos central do que a mensagem teológica que ela pretendia transmitir. Mesmo que os eventos tenham ocorrido de forma diferente do que é narrado, ou que elementos tenham sido estilizados ou idealizados, a história de Jericó continuaria a veicular lições importantes sobre fé, obediência e a ação de Deus na história. Estudiosos da Bíblia também apontam para paralelos entre a narrativa de Jericó e outros relatos de cercos e conquistas no mundo antigo. Era comum que os governantes e os escribas registrassem suas vitórias de maneira a glorificar seus feitos e atribuir o sucesso à vontade divina. Esses relatos frequentemente incluíam elementos de propaganda e poder simbólico. Compreender essas convenções literárias e culturais pode nos ajudar a interpretar melhor o livro de Josué. A própria cidade de Jericó possuía uma história rica e um simbolismo que pode ter contribuído para sua escolha como o primeiro grande obstáculo na conquista de Canaã. Sua localização estratégica, suas fortes fortificações e sua reputação como uma cidade antiga e importante a tornavam um alvo significativo, tanto do ponto de vista militar quanto simbólico. A queda de Jericó, portanto, representaria uma vitória inicial crucial e um prenúncio do sucesso final da campanha israelita. A narrativa motivacional presente nos relatos bíblicos de conquista era essencial para unir o povo de Israel e inspirá-lo a perseverar diante dos desafios. As histórias de intervenção divina, como a queda das muralhas de Jericó, serviam como lembretes do poder de seu Deus e do destino que lhes havia sido prometido. Essas narrativas fortaleciam sua identidade coletiva e sua confiança na liderança de Josué. Em última análise, a história da queda de Jericó, seja ela interpretada como um relato literal de um milagre, uma narrativa com base em eventos históricos estilizados ou uma alegoria teológica, continua a ressoar com leitores de diferentes épocas e tradições.
Ela fala sobre a superação de obstáculos aparentemente intransponíveis, a importância da fé e da obediência, e a crença de que forças maiores podem intervir no curso da história. Para aqueles que buscam uma compreensão puramente histórica, a ausência de evidências arqueológicas conclusivas na época apropriada levanta questões significativas. No entanto, para aqueles que valorizam a mensagem teológica, a história de Jericó permanece um testemunho poderoso do relacionamento entre Deus e seu povo. A tensão entre a fé e a história continua a enriquecer nossa compreensão dessa narrativa antiga e seu significado duradouro. A história da queda das muralhas de Jericó, seja compreendida como um relato histórico literal, uma narrativa teológica rica em simbolismo, ou uma combinação de ambos, deixou um legado profundo e duradouro. Através dos séculos, essa passagem bíblica tem inspirado inúmeras obras de arte, literatura, música e sermões, tornando-se um paradigma de fé triunfante e da capacidade divina de realizar o impossível. Para muitas tradições religiosas, a queda de Jericó continua a ser um exemplo primordial do poder da oração, da obediência aos mandamentos divinos e da confiança na providência de Deus. A estratégia incomum de Josué, guiada por instruções divinas, demonstra que os caminhos de Deus nem sempre são os caminhos dos homens e que a verdadeira força reside na fé e na submissão à vontade superior. A imagem das muralhas colapsando ao som das trombetas e do grito do povo serve como uma metáfora poderosa para a superação de obstáculos aparentemente intransponíveis através da fé e da ação unificada. Além de seu significado religioso, a história de Jericó também ressoa em um nível humano mais amplo. Ela fala sobre a jornada rumo a um objetivo desejado, os desafios que surgem ao longo do caminho e a importância da perseverança e da crença em algo maior do que nós mesmos. A determinação de Josué em liderar seu povo à terra prometida, apesar das fortificações aparentemente invencíveis de Jericó, é um exemplo de liderança corajosa e de visão inspiradora. O mistério que envolve a queda das muralhas também contribui para o fascínio duradouro dessa história. A ausência de uma explicação puramente natural e imediata para o colapso das fortificações abre espaço para a interpretação e a reflexão sobre o papel do divino no mundo. Para alguns, o evento é um milagre inequívoco. Para outros, pode haver fatores naturais ou eventos históricos subjacentes que foram interpretados através de uma lente teológica pelas comunidades antigas. As controvérsias e debates em torno das evidências arqueológicas apenas intensificam o interesse pela história de Jericó. A busca por conciliar o relato bíblico com as descobertas da arqueologia reflete o desejo humano de entender a relação entre fé e razão, entre a tradição e a ciência. Embora uma resposta definitiva possa permanecer elusiva, o próprio processo de investigação e análise aprofunda nossa compreensão tanto do texto bíblico quanto da história da região. A história de Jericó também nos lembra da importância do contexto na interpretação de textos antigos. Compreender o gênero literário, o público-alvo e os propósitos dos autores bíblicos é fundamental para evitar leituras anacrônicas ou excessivamente literais de narrativas que podem conter elementos simbólicos ou retóricos. A história das muralhas de Jericó, que caíram após um cerco de 7 dias liderado por Josué, permanece como um dos relatos mais emblemáticos e intrigantes da Bíblia. Seja vista como um milagre literal, uma narrativa com profundas lições espirituais ou um evento histórico envolto em mistério e fé, ela continua a capturar a imaginação e a inspirar a reflexão. As curiosidades que essa história traz são vastas e multifacetadas. Por que um cerco tão incomum? Qual a importância do número 7? O que aconteceu com os habitantes de Jericó? Como essa história moldou a identidade do antigo Israel? Essas e muitas outras perguntas continuam a ser exploradas por estudiosos, teólogos e crentes. Uma curiosidade notável reside na própria estratégia do cerco. Em vez de um ataque militar direto,
Josué liderou seu povo em uma marcha ritualística, confiando na promessa divina de vitória. Esse ato de fé e obediência é central para a mensagem da história. O simbolismo do número 7 também é intrigante. Na Bíblia, o número 7 frequentemente representa completude e perfeição divina. Os 7 dias do cerco, as 7 voltas, no último dia e os 7 sacerdotes tocando 7 trombetas, podem ser interpretados como uma manifestação da plenitude do plano de Deus. O destino dos habitantes de Jericó, conforme descrito na Bíblia, é um aspecto sombrio da história que suscita questões éticas e teológicas. A ordem de destruir completamente a cidade e seus habitantes, o Herem, era uma prática comum em certos contextos de guerra no mundo antigo. Mas sua interpretação e justificação continuam a ser debatidas. A influência da história de Jericó na identidade israelita é inegável. Ela serviu como um lembrete do poder de Yahweh e de sua fidelidade à aliança, encorajando o povo a confiar em Deus em meio aos desafios futuros. A narrativa da conquista de Canaã, com Jericó como o primeiro grande triunfo, moldou a compreensão de Israel sobre sua relação com a terra e com as nações vizinhas. Mesmo com as incertezas arqueológicas, a história de Jericó permanece viva na fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela é um testemunho do poder da crença, da importância da obediência e da possibilidade de que forças além da compreensão humana possam influenciar o curso da história. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre história, fé e mistérios do passado.